Olá pessoal, bem-vindo ao tutorial de grupos de usuário e agenda pessoal. Eu vou explicar bem rapidamente qual a junção dessas duas ferramentas para você poder cadastrar vários compromissos, o mesmo compromisso para vários usuários. Se você perceber, quando você entra aqui na agenda pessoal, você pode notar que existe uma opção para selecionar a agenda de qual usuário você quer visualizar. Esse parâmetro aqui ele só vai estar disponível se em privilégios o usuário tiver habilitado como usuário agenda. Então, se ele tiver essa permissão em privilégios, ele vai poder visualizar as agendas de todos os usuários cadastrados no Dirlex. Então, vamos supor que eu queira cadastrar um compromisso para o Bruno e para o Cláudio, por exemplo, aqui para esses dois usuários. Se eu tivesse que fazer de maneira manual, eu teria que selecionar o Bruno e criar um novo compromisso para ele, assim como selecionar o Cláudio e criar um novo compromisso para ele. Só que eu quero fazer isso de uma vez só. Como que eu faço? Bem, existe uma forma de criar um grupo de usuários para você poder cadastrar compromissos. Então a gente vai sair aqui da agenda pessoal e a gente vai em configurações, grupos de usuário. Lá em grupos de usuário, a gente vai ter todos os usuários existentes cadastrados no programa e do outro lado a gente vai ter todos os usuários que pertencem a um determinado grupo. Como aqui a gente não tem nenhum grupo cadastrado, eu vou selecionar esse maisinho aqui para criar um grupo. Vou criar um grupo chamado advogados, por exemplo. Vou dar OK. Você percebe que um grupo ele sempre vai ter pelo menos um usuário. Então eu vou selecionar o usuário Bruno e o usuário Cláudio. E aqui eu vou tirar o usuário admin. OK? Então, aqui no caso, eu criei um grupo chamado advogados, com Bruno e Cláudio como membros. OK? Então, posso fechar aqui. Se eu ir aqui na agenda pessoal, eu posso selecionar o usuário unicamente pelo próprio nome, né, pelo próprio usuário, ou eu posso selecionar um grupo de usuários que eu criei. Então, como eu criei o grupo advogados, ele vai estar pertencente aqui ao grupo advogados Bruno e Cláudio. Então, se eu criar algum compromisso, vamos criar um compromisso bem rapidamente. Quando eu clicar em salvar, você vai perceber que tanto o Bruno como o Cláudio recebeu esse compromisso. Então você pode selecionar, né, a agenda do Bruno, vai ter o compromisso, e a agenda do Cláudio também vai ter o mesmo compromisso. Então é um jeito simples de você cadastrar o mesmo compromisso para vários usuários. Então, ok? Esse foi o tutorial de grupos de usuário e agenda pessoal. Para maiores dúvidas, entre no site www.dirlex.com.br. Muito obrigado.